Bem-vindo aos Relatos Assustadores. O Hospital da Decadência. Há quase um século, a majestosa estrutura conhecida como Hospital da Decadência, como assim iremos chamar, ergueu-se na cidade, prometendo ser um farol de esperança e cura para a comunidade. Com seus corredores impecáveis, salas de tratamento avançadas e equipe médica dedicada, o hospital conquistou a confiança dos cidadãos, tornando-se uma referência médica. No entanto, por trás da fachada brilhante, nos sombrios porões do hospital, médicos a serviço do governo conduziam experimentos médicos sigilosos em pacientes considerados terminais. Essas práticas eram executadas nas sombras, longe do olhar do público, sob o pretexto de avanços científicos para enfrentar doenças incuráveis. À medida que os anos passavam, murmúrios sobre práticas médicas suspeitas começaram a circular, mas a verdade permanecia obscurecida. O orgulho que a cidade nutria pelo hospital começou a vacilar à medida que rumores persistentes alimentavam a desconfiança entre os habitantes locais. Foi somente anos depois que um jornalista destemido, investigando a fundo, descobriu a verdade chocante sobre as atividades secretas do hospital. Revelando as experiências médicas desumanas realizadas nos porões, a reportagem enviou ondas de horror pela cidade e além, manchando irrevogavelmente a reputação da instituição. O escândalo tornou-se público, forçando o fechamento imediato do Hospital da Decadência. A estrutura que antes simbolizava esperança e cura foi abandonada, deixando para trás corredores vazios e salas de tratamento que uma vez abrigaram segredos sombrios. A cidade, agora ciente da traição à confiança que depositara no hospital, confrontou o peso de uma verdade terrível. O edifício que deveria ser um pilar de saúde transformou-se em uma ruína silenciosa, um lembrete sombrio de como a ganância e a crueldade podem se esconder por trás das fachadas mais respeitáveis. Décadas se passaram, e, hoje, o nome do hospital ainda se sustenta na lenda de que as almas atormentadas naqueles porões do hospital permanecem naquele lugar, algumas em busca de justiça e outras atormentadas pelas insanidades daquele local. Nosso relato se inicia em uma fatídica noite, onde um grupo de entusiastas de atividades paranormais decidiram explorar o hospital em busca de evidências de atividade sobrenatural. Com lanternas e câmeras em mãos, eles começaram sua jornada nas profundezas do prédio. À medida que o grupo de entusiastas de atividades paranormais adentrava os corredores decadentes do Hospital da Decadência, a atmosfera pesada envolvia-os como um manto de mistério. A luz vacilante das lanternas iluminava apenas fragmentos da antiga grandiosidade, revelando paredes descascadas e o silêncio sepulcral que envolvia o local. Conforme penetravam mais fundo, sussurros misteriosos pareciam ecoar pelos corredores vazios, como se as paredes carregassem os murmúrios das almas que um dia sofreram nas mãos daqueles médicos sinistros. Alguns membros do grupo riam dos outros. Estão vendo covardes? Não há nada aqui, esses rumores são sempre besteiras, diziam e tornavam a rir. Após cerca de meia hora explorando a recepção e as salas do hospital, decidem fazer algo mais amedrontador. Os exploradores chegaram à entrada do porão, onde a escuridão se aprofundava, mas a curiosidade os impelia a continuar. Na penumbra do porão, a velha porta de ferro foi convencida a abrir com um pouco de força, e eles encontraram salas abandonadas, ainda assombradas por camas enferrujadas e sombras que pareciam andar pelas paredes. Cada passo aumentava a sensação de que o passado ainda estava vivo naquele lugar, um eco de sofrimento preso entre as paredes. Decididos a desvendar os mistérios, os exploradores escolheram a sala onde, tempos atrás, ocorriam os mais terríveis experimentos realizados, a sala de cirurgia. Ali, a temperatura parecia cair, uma sensação gélida preenchia o coração daquele grupo. Lanternas tremiam quando, de repente, sombras se deslocaram de maneira inexplicável, desafiando a lógica e instilando um medo palpável. Vocês viram? Algo se mexeu. Comentaram. Os mais céticos do grupo retrucavam.
Como vocês são medrosos, deixam-se levar facilmente, e riam alto. Na tentativa de aumentar a intensidade do medo, John, um dos integrantes do grupo, resolveu brincar um pouco com o local. Pegou um lençol que cobria uma antiga cama metálica, subiu em cima da cama e se cobriu com o lençol. John gritava ao grupo: "Olha aqui a assombração, é o máximo de emoção que vão ter." E aquele integrante ria alto. Mas, de repente, algo pareceu acontecer, interrompendo a personagem daquele integrante. A luz das lanternas começaram a falhar abruptamente, mergulhando a sala na escuridão. E, quando as lanternas foram restauradas, uma sombra fantasmagórica surgiu no canto da sala, balançando-se em silêncio. "John, pare com isso, não tem graça", diziam para aquele integrante tirar o lençol de cima do corpo. Mas John retrucou, com uma voz, agora fria, exalando medo: "Não sou eu." Não sabiam o que era, mas algo estava ali. Uma presença indescritível que parecia relembrar os horrores enterrados naquele porão. A sensação de estar cercado por entidades invisíveis fez com que o grupo tentasse desesperadamente encontrar a saída. No entanto, as portas que os levariam de volta aos corredores estavam inexplicavelmente trancadas, como se o hospital tivesse decidido retê-los em suas garras espirituais. John, agora tomado pelo medo e desespero, começou a bater na porta metálica, cada batida reverberando no corredor silencioso. A tensão aumentava à medida que uma integrante do grupo abruptamente caiu ao chão, parecia estar presa em um pesadelo vivo. Seus gritos ecoavam pelas paredes frias do porão, palavras sem sentido misturando-se ao ambiente sombrio. "Não, me deixe, eu não estou doente", ela clamava, sua voz carregada de pavor e desespero. O grupo se via impotente diante da agonia da companheira, incapaz de compreender totalmente o que se desenrolava ali. As palavras dela eram como um eco do passado macabro do hospital, como se uma força invisível estivesse recriando os horrores sofridos pelos pacientes décadas atrás. John, embora aterrorizado, não desistia de encontrar uma maneira de abrir a porta. Cada golpe parecia uma tentativa desesperada de romper as barreiras que os mantinham cativos naquele lugar assombrado. O grupo, por um instante, hesitou entre ajudar a integrante aterrorizada ou se unir aos esforços de John para escapar. Enquanto o medo se espalhava entre eles como uma sombra crescente, a integrante no chão continuava a implorar por sua cura, suas palavras ecoando a tragédia que envolvia o Hospital da Decadência. A experiência sombria parecia ter despertado memórias enterradas, lançando os exploradores em um pesadelo interno. Mas o silêncio voltou a reinar no porão. A integrante subitamente parou de gritar por socorro, levantou e ficou de pé. Seus olhos, antes cheios de terror, agora pareciam vazios, como se ela estivesse possuída por uma força sinistra que a transformará completamente. O silêncio tomou conta da sala, interrompendo os batimentos cardíacos acelerados dos exploradores. "O que vocês estão esperando? Que roupas são essas?" ela perguntou, examinando o grupo como se estivesse perplexa com a presença de estranhos em um local que, para ela, parecia familiar demais. A confusão se aprofundou quando ela apontou para John, pedindo que aplicassem um sedativo. "Ele está tentando escapar, precisamos terminar essa cirurgia ainda esta noite", ordenou, revelando uma compreensão perturbadora dos eventos que ocorriam naquele porão assombrado. John recuou, horrorizado, enquanto os outros membros do grupo tentavam processar a reviravolta surreal da situação. A sala, antes repleta de uma atmosfera paranormal, agora parecia carregada com a sombra dos horrores do passado. "O que está acontecendo aqui?", perguntou um dos exploradores, hesitante e temeroso diante da transformação súbita da colega. A sala, agora mergulhada na escuridão, ecoava com os murmúrios perplexos dos exploradores, confusos com a súbita transformação da integrante. "O que está acontecendo aqui?", perguntou um dos membros do grupo, enquanto a mulher, agora assumindo o papel de uma figura autoritária,
começava a dar ordens. A mulher, esbravejando, olhou para um dos integrantes do grupo e disse: "O que é isso? Que aparelho estranho é esse? É uma filmadora? Você sabe que não devemos ter registros." Partiu para cima daquele integrante, tomou sua câmera e a jogou com força no chão, fazendo com que aquele aparelho se partisse em diversos pedaços. "O governador logo estará aqui. Se vocês não vão fazer nada, eu farei", ela exclamou, revelando uma urgência em relação a eventos desconhecidos que pairavam sobre o porão do Hospital da Decadência. A tensão atingiu seu ápice quando a mulher, agora armada com uma amarra de couro, avançou na direção de John. O grupo, agindo instintivamente, uniu-se em um esforço frenético para contê-la. Agarraram o lençol do chão, cobriram a integrante e a derrubaram com força, mas ela se debatia com uma força sobrenatural, como se estivesse possuída por forças além da compreensão humana. A luta intensa continuou por alguns momentos, cada movimento sendo uma batalha entre o desconhecido e a força coletiva do grupo. A sala, testemunhando o confronto entre o sobrenatural e o racional, parecia estar à beira do caos iminente. Então, de repente, um grito sobrenatural encheu a sala, cortando o ar com uma intensidade aterradora. O som parecia ecoar das paredes, reverberando através dos corredores vazios do hospital. A integrante, que momentos antes estava debatendo-se com uma força invisível, desmaiou subitamente. A exaustão se instalou no grupo enquanto observavam a integrante inconsciente no chão. A porta metálica, como se respondesse a um comando invisível, começou a render enquanto se abria lentamente. A luz do corredor invadiu a sala, dissipando a escuridão que envolvia o grupo. Com um suspiro coletivo de alívio, os exploradores recuaram da cena, mantendo um olhar cauteloso sobre a integrante agora imóvel. A sensação de que algo sobrenatural havia sido desencadeado naquele porão abandonado permanecia, deixando-os com a dúvida perturbadora sobre os segredos sombrios que o Hospital da Decadência guardava. Os exploradores, ainda impactados pelo ocorrido naquele porão sombrio, partiram carregando a integrante desacordada consigo. Com a única fonte de comprovação, a câmera quebrada, incapaz de registrar os eventos, eles se viram limitados na tentativa de compartilhar a verdade sobre o que presenciaram. Ao emergirem dos corredores decrépitos, dissipando as sombras que os envolviam, mas ainda envoltos pelo silêncio solene do hospital abandonado, compartilharam suas histórias com quem estivesse disposto a ouvir. O relato da súbita transformação da integrante, as ordens para sedar John e a luta intensa contra uma força sobrenatural, tudo isso contribuiu para aumentar a lenda que envolvia o Hospital da Decadência. Os habitantes da cidade ouviram as narrativas, cada detalhe acrescentando um novo elemento à mitologia crescente em torno do lugar. A reputação camabra do Hospital da Decadência se fortaleceu, alimentada pelas narrativas assombrosas que circulavam na cidade. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe seu like. Até o próximo vídeo.